Falar agora mais uma vez a respeito do caso Castelo do Piauí. Os adolescentes que foram acusados de estupro coletivo, de participar do estupro coletivo e da morte de um dos integrantes desse grupo, foram beneficiados com uma progressão de regime. Passarão a ter uma espécie de liberdade assistida. O caso foi em 2015, estamos em 2018, 3 anos depois, estão aí com a liberdade assistida. O repórter Tiago Melo tem detalhes para nós e fala ao vivo no Jornal do Piauí. Tiago Melo. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. A decisão foi da juíza da 2ª Vara da Infância e da Juventude, Eufrida Costa Beleza Silva, durante uma audiência da qual participaram também a promotora de justiça Francisca Vieira e o defensor público Eric Leonardo. No último dia 21 de setembro, sexta-feira, completou 3 anos da internação dos 3 adolescentes lá de Castelo do Piauí que foram sentenciados por participação no estupro coletivo, que também culminou na morte de uma das vítimas. O fato aconteceu dia 27 de maio de 2015. Essa soltura suscitou críticas da sociedade ao tomar conhecimento da notícia e também suscitou críticas e repúdio de uma das menores, uma das meninas, hoje já é maior de 18 anos, mas uma delas que à época era adolescente ainda, postou em rede social, a partir da divulgação da informação pelo cidadeverde.com, se manifestando em tom de que essa soltura para ela não se caracterizaria como uma justiça, que esses 3 anos de internação foram muito poucos para eles pagarem pelo que fizeram. O fato é que a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que o prazo máximo de internação, no caso de menores de 18 anos no Brasil, é de 3 anos. E a juíza decretou, portanto, a soltura, com essa chamada liberdade assistida a qual você se referiu. O que acontece? Durante um período de 2 anos, esses 3 adolescentes precisarão passar periodicamente por um acompanhamento multiprofissional. Entre esses profissionais, um psicólogo. E foi determinado que quem deve fazer esse acompanhamento é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a SASC, que também é responsável pelos estabelecimentos de internação de menores infratores. Ocorre que a SASC já se esquivou desse trabalho, dessa atividade de acompanhamento. Inclusive, por meio de nota, a SASC informou que não lhe cabe e nem lhe foi solicitada nenhuma outra medida assistencial em relação a esses adolescentes, tendo exaurido ou acabado sua atuação no presente caso. Ressalta a SASC que nos últimos meses, diante da delicadeza que o caso exige, um cuidado a mais foi direcionado, tendo sido feito em comum acordo um trabalho com assistentes sociais e psicólogos da SASC e da Vara da Infância e Adolescente, junto com os menores e seus familiares, justamente em função da ampla repercussão prevista com a liberdade desses adolescentes, para que proporcionasse a readmissão social de forma menos traumática, como a SASC costuma fazer, ela ressalta em nota, com todos os socioeducandos. A nossa produção apurou que esse acompanhamento multiprofissional também poderá ser feito por meio do CREAS, o Centro de Referência em Assistência Social. Um dos adolescentes receberia o acompanhamento em Castelo do Piauí e 2 dos adolescentes em unidades do CREA aqui na capital Teresina. No entanto, a própria equipe de assistência social do município de Teresina ainda não confirma se eles de fato serão assistidos pelos CREAS e nem que tipo de tratamento será dedicado a esses adolescentes. Há, portanto, ainda uma dúvida nesse sentido. Para refrescar a memória do telespectador que não acompanhou, lá de 2015, quando esse caso aconteceu, eram 4 meninas, adolescentes, estudantes, estavam em um morro na cidade de Castelo do Piauí, subiram para fazer uma sessão de fotos. Lá elas teriam se deparado
com os acusados, 4 adolescentes e um maior. Esses 4 adolescentes foram sentenciados para cumprir medida socioeducativa por conta do estupro coletivo dessas meninas e inclusive da morte de uma delas, que veio a falecer dias depois, a Daniele Rodrigues. Esses 4 adolescentes foram encaminhados ao Centro Educacional Masculino em Teresina e aqui 3 deles se uniram e terminaram tirando a vida de Gleison Vieira da Silva, à época tinha 17 anos, um dos adolescentes, isso dentro de um dos alojamentos do Centro Educacional Masculino, o CEM. Em fevereiro desse ano, o maior, que foi apontado pela polícia como o mentor de toda essa situação, do estupro coletivo, também de jogar as meninas do alto de um penhasco lá nesse morro em Castelo do Piauí, o Adão José foi condenado a 100 anos de prisão por ser o mentor e também executor tanto da morte da Daniele como do estupro coletivo. O Adão permanece preso na casa de detenção em Altos. Joelson.